Muito bem, sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui ao vivo e o pessoal que está assistindo depois. Eu sou o Thiago Marum, a gente vai falar então sobre estatística, desde o comecinho dela, na estatística descritiva, até intervalo de confiança com uma população. Esse é o Fuja do Nabo aqui da PoliUSP, mas você que está vendo de outros lugares, enfim, é um aulão que a gente tem, que resume bastante a matéria de última hora. A gente tem até alguma antecedência para a prova, mas a ideia é ser uma sprint aqui, e eu vou indicar bastante alguns temas, a gente vai conversar deles. Bom, se você estiver vendo isso pela primeira vez, deixa qualquer dúvida no comentário. Pessoal que está ao vivo, aproveita que esse Fuja aqui é para vocês que estão aqui. Assim, a gente já se conhece, acho que vocês estão aqui, já passaram por probabilidade em algum nível, e, bom, se estão aqui é porque vocês já viram a matéria do semestre passado comigo, ou no ano passado, enfim. Bom, bora, sem mais delongas, eu vou acabar cortando esse vídeo em mais algumas partes para a gente não ficar muito longo e ficar difícil de postar. Mas a gente vai falar sobre estatística. E aí, pelo que eu vi aqui no cronograma de vocês, a gente tem 8 aulas até a primeira prova. Vocês tiveram 8 aulas. Uma introdução, estatística descritiva, inferência e intervalo de uma amostra. O que significa, na minha humilde visão? A P1 é muito mais tranquila que as outras em termos de teoria. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu queria saber, pode deixar aí, ou fala comigo, ou deixa no comentário. Já tem pesos para essas provas? Os pesos são diferentes, né? A P1 tem que ser muito mais leve pelo tipo de conteúdo que vai cair nela, né? Fala para mim, como é que são os pesos dessa coisa aqui? Tem peso diferente, sim. Eu não lembro exatamente quanto que é. Deixa eu ver se eu tenho... P1 é peso 2 e as outras duas são peso 3. Eu acho que é isso. Aí. Se eu estiver errado. Bom, tem que ser, ó, 2, 3, 3, é isso aí. Então, essa prova vale 2,5 da sua média, né? 2 de 8, não é isso? Se tirar 10, você tira 2,5. Então, as outras duas provas valem 3 e alguma coisa, né? Tá. Seguinte, essa parte mais de introdução eu vou passar comentando com vocês. E assim, essas 2 aulas, eu vou levar minutos para falar sobre isso aqui, porque esse é o meu dia a dia, isso aqui vai estar no site, isso aqui está no material que a gente preparou, mas eu realmente não sei muito como isso vai cair, então eu só vou dar uma noção para você saber o que é essa matéria, porque eu acho que vocês, às vezes... Isso aqui não é mais uma matéria igual a probabilidade, que as coisas são meio marcadas, sabe? Em probabilidade, as coisas são muito redondinhas. Imagine o baralho com tantas cartas, você tira uma coisa aqui, tira uma coisa ali, variável aleatória, tem que integrar. Estatística é uma disciplina de análise de dados, interpretação de dados reais. Por isso que eu acho que falta até mais prática na disciplina atual, como vocês têm. E a ideia é mostrar que esse é o dia a dia da consultoria na THM, na minha empresa aqui, né? Junto com o Rony, meu sócio, enfim, com a equipe. E, enfim, isso aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou ter o maior prazer de trocar uma ideia. Especialmente se você estiver além da prova querendo, enfim, entender realmente como é o dia a dia. Estatística descritiva eu vou passar com vocês e vou falar, mas eu acho que, assim, o que cair disso aqui de exercício, você tem que acertar. Não tem muito... Isso aqui é a parte mais tranquila que tem. Depois, inferência e estimação, tem alguns exercícios que eu vou falar de estimadores, vai ter uns vídeos que eu vou recomendar. E intervalo de confiança, acho que é dessa prova a matéria mais difícil, que eu acho que dá para ir acompanhando. Então, bora lá, sem mais delongas. Qual que é a ideia aqui? A gente produziu esse e-book, que é um HTML, um arquivo exportado, a gente programou tudo isso aqui numa linguagem de programação, e a gente tem alguns tópicos, isso aqui está incompleto ainda, a gente não está na versão final, mas eu estou disponibilizando para o Fuja a versão que a gente tem até o momento, que já cobre, né, os tópicos que a gente vai ter, já tem intervalo de confiança. E aí, como é que funciona? Você abre no computador e vai passeando pelos tópicos e lendo umas partes aqui. Para não ficar muito jogado, o que a gente fez? A gente trouxe sempre o tema. Então, se você às vezes tem um PDF antigo da THM de outros anos, a gente ainda tem a gente ainda manteve, né, a mesma estrutura. Isso aqui está num PDF de uns anos anteriores, isso aqui também, essa imagem também. Mas todo final de
todo final ali de capítulo tem um estudo de caso aplicado, para você ver realmente como é na prática o negócio. Acho que isso é um dos defeitos maiores, além da falta de programação no curso que vocês têm. Então, se às vezes você entendeu como resolve o exercício, mas quer ver como aplicaria, fica aqui uma sugestão de leitura. Então, vamos lá. Como é que tá dividido o material? Vou falar bem rápido disso aqui. Estatística é sobre responder perguntas com dados. Estatística, né, vem de uma origem antiga, né, se não me engano, na Roma, o pessoal usava para falar de dados do Estado, stat, né, stat, então, a gente está falando de dados do Estado. Isso era para, por exemplo, registrar mortes e nascimentos de um ano para outro, né? E aí era essa ideia, né, de você estudar os dados que você tem, e a primeira coisa que você faz quando você estuda os dados que você tem é fazer uma boa descrição. Então, o começo da estatística vai ter contas que a gente vai fazer com aquele punhado de dados que eu tenho à minha disposição. Num segundo momento, que é o finalzinho do Fuja de hoje, a gente vai querer pegar o que a gente tem, que é uma amostra, é um pedaço do todo, e vai tentar inferir o todo. Então, para não ficar muito jogado, eu vou trazer o exemplo aqui só para vocês verem se faz sentido. A gente teve o desastre ambiental lá em Mariana, 2015, em novembro, e aí teve lama para tudo quanto é lado, isso aí saiu lá do Rio Doce e chegou até a Foz, né, do Rio Doce, que é lá no Espírito Santo. Então, saiu de Minas Gerais e chegou no Espírito Santo. E aqui vazando aquela lama dos rejeitos toda até o oceano. A THM está atuando nos estudos de Mariana e em Brumadinho desde 2019. A gente faz algumas consultorias para o pessoal lá. Teve até um momento que a gente atuou com a equipe de estudos de risco à saúde humana. E aí, como é que funciona isso? Se você, às vezes, é da engenharia ambiental, ou, enfim, gosta de alguma coisa de geologia, alguma coisa assim, sei lá, hidroquímica, esse tipo de coisa. O rio foi contaminado, a gente tem, então, ao longo do Rio Doce, a gente tem concentrações de metais que não eram para estar elevadas. Então, tem muito mais ferro no Rio Doce do que deveria ter. Tem muito mais manganês no Rio Doce do que deveria ter, por conta do rompimento. E aí, uma das perguntas, né, era o seguinte: a gente pegou aqui um ponto do rompimento, foi vendo estações no rio, ao longo do rio, e a gente tem medidas. O pessoal lá do Instituto de Águas, do Instituto Mineiro, coletou esses dados. Então, se você tiver até interesse, dá até para baixar esses dados. Acho que a gente deixa num clique aqui, ó. Você clica, você vai baixar esses dados que a gente está usando de exemplo, né? Isso aqui seriam os dados que o pessoal já coloca numa lista de exercícios, ó. Seria esse tipo de coisa, mas o dado mais bruto, realmente numa planilha, né? Como deve ser. E aí, qual que é a ideia? A gente está falando de estatística. Nós temos medições, tanto antes do rompimento, quanto depois do rompimento, em alguns pontos do Doce. E a gente tem isso ao longo de vários tempos. Então, nessa estação aqui, chamada RD071, eu tenho várias medidas de manganês ao longo do tempo. Então, dá para responder muita pergunta com isso aqui. Algumas das perguntas a gente até coloca aqui, né? Houve uma redução, passou lá o rompimento, então, imediatamente, quando rompeu a barragem, tinha muito manganês, tá bom. E depois, como é que ficou? Será que diminuiu? Houve uma redução dessas concentrações desde o rompimento? O pessoal atuou lá fazendo coisas mais imediatistas, né? E tentando segurar a contaminação, segurar o impacto. E será que conseguiu? Hoje já voltou ao normal? Essa é uma pergunta. Ao longo do tempo está diminuindo? Outra pergunta muito prática. O impacto ambiental se distribuiu de maneira uniforme na bacia inteira do Rio Doce? Ou ele foi mais intenso próximo ao local do rompimento? Se ele for mais intenso, até onde essa preocupação se estende? Percebem que são perguntas naturais de se fazer com dados que a gente tem à disposição. Então, é aqui que nasce, esses exemplos que eu vou trazer, sempre esse case hoje no Fuja inteiro, mas quando eu falar de média, mediana, moda, depois vai ter um case sobre isso aqui. Quando falar de intervalo de confiança, vai ter um intervalo aplicado a esse problema. Porque na prática é assim que funciona. Você tem um problema, você quer resolver este problema respondendo algumas perguntas, e a estatística é a ferramenta matemática, digamos assim, pela qual você vai conseguir responder perguntas com os dados. Só para deixar vocês cientes, né, se você tiver interesse em aprofundar isso, o site da THM agora está renovado, desde as últimas aí a gente renovou, thmestatistica.com. Você pode vir aqui nos cases, e aí tem esse case e tem outros, como a gente aplica no dia a dia.
e aqui está o de Mariana e Brumadinho. Eu acho bem legal, deu tanto trabalho para fazer que, se você entrar e gostar, por favor, comenta depois em algum lugar ali, porque ajuda a gente bastante. Mas, ó, como é interessante, né? Um gráfico ao longo do tempo, a concentração lá do manganês, como é que foi evoluindo, se está baixando ou não, ao longo do espaço, como é que está a concentrações, esse tipo de coisa que a gente está fazendo, que você vai aprender a fazer na sua prova, mas é sobre isso que se trata a estatística. A gente até colocou o site do MGGov.br, que tem a metodologia que a gente desenvolveu, né, lá para os caras, tem até uns estudos para você saber como é que funciona, enfim. É sobre isso. Essa parte aqui, ó, de introdução à estatística, motivação dela, eu não vejo como explicar de maneira melhor do que botando um exemplo e falando, olha, responda essas perguntas com dados. É isso. Tudo bem até aqui? Eu sei que, assim, eu falei muito, mas não resolvi nada, mas esse é o tópico de uma aula sua lá na disciplina, mas tá justificado para que aprender esse tipo de coisa? Pessoal? Boa, Edu também, Luísa também. Ótimo. Então, vamos para a disciplina. Depois entra... Ó, o pessoal todo acordo, obrigado. Bom, então, você teve depois 2 aulas de estatística descritiva. E aí eu vou começar do começo. Aqui é um tópico de estatística descritiva. E aí, basicamente, né, eu não sei como é que é a sua prova. Vocês sabem dizer se é teste ou se tem alguma coisa que você precisa... Você precisa calcular na hora, mas vai responder com teste? É tudo teste? Tem alguma parte que Eu é acho que é tudo teste e a gente pode levar um formulário. Tá, ótimo, ótimo. Então é o seguinte, começando com responder perguntas com dados, isso aqui pode cair num teste, obviamente, porque é muito conceito básico. Todas as coisas que eu estou medindo são variáveis aleatórias, e aí eu vou só retomar a prova em 1 segundo para você lembrar. Eu coleto um conjunto de informações, como as concentrações de manganês no rio, e eu tenho lá 30 resultados, 30 dias que eu coletei. Se eu jogar fora esse resultado e coletar novos 30 dias, o valor muda. Eu não consigo prever com exatidão o resultado que eu vou ter. Por isso, eu estou trabalhando com variáveis aleatórias. Elas são probabilísticas. Então, a gente já está evoluindo de probabilidade para estatística. Já está num problema em que eu não tenho direito o resultado que eu vou ter. Eu vou coletar, eu vou ver, eu vou estimar, mas exatamente eu não vou conseguir atingir. Essas variáveis são os nossos dados, né? As variáveis são as características da minha amostra, então, é o tipo de informação que eu estou lidando, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Então, vou dar um exemplo. Deixa eu ver se eu tenho na base aqui, se ele mostra. Pronto, aqui ele mostra, ó. Eu tenho essa coluna aqui chamada estação. Os meus dados são essa tabelinha, eu tenho aqui estação. Estação é o ponto do rio que eu estou medindo. Do jeito que está aqui, isto não é um número, isto é uma palavra. Então, isto é uma variável qualitativa. É uma palavra. Ela pode ser, nas variáveis que são palavras, expressões, né? Elas podem ser nominais ou ordinais. Então, qual que seria a diferença? Palavras que não têm uma relação, elas só têm diferença de uma para outra, são nominais. Então, de pessoas, é isso. Placas de carros, é isso. Talvez as estações aqui, é isso. Eu só consigo dizer que uma placa de carro é diferente da outra. Eu não consigo dizer que uma placa de carro, por mais que sejam 2 palavras, é maior que a outra. Não tem essa relação de menor ou maior que. Vou dar um exemplo de ordinal. Eu tenho patentes no exército. Um tenente, um soldado, um general, um coronel. Eu consigo dizer que coronel é maior que soldado. São palavras, são qualidades, não são números, mas eu consigo, além de saber que são diferentes, deixar uma maior que a outra, uma menor que a outra. Eu consigo ordená-las numa sequência crescente ou decrescente. Então, outro exemplo de variáveis ordinais são categorias: péssimo, ruim, regular, bom e ótimo. Eu consigo com essas categorias, que são qualidades, consigo ter um resultado, né? Eu consigo ordená-las. Então, o seu curso não está montado para variáveis qualitativas, mas como isso aqui é o começo, você tem 2 aulas disso, pode ser um teste, né? Que tipo de variável que eu estou lidando, né? Então, se elas são palavras e são nominais, ou são palavras e não têm relação de menor ou maior, elas são nominais.
São palavras e dá para ordenar, são ordinais. Se são números, então vou voltar ali para o estudo de casos, né? Se são números, por exemplo, aqui, turbidez, ou manganês, por exemplo, eu tenho a diferença entre quando eu tenho valores discretos, valores que eu consigo enumerar, e valores que são infinitos dentro de um certo range. Então, se eu, por exemplo, começar a medir a altura das pessoas, mas até a quinta casa decimal, eu nunca vou ter uma pessoa com altura igualzinha a outra. Eu vou ter muito poucas pessoas com alturas iguaizinhas a outras. É como se no range de 0 até 2,40 metros, eu tenho infinitos valores, porque eu estou até a quinta casa decimal. Essa variável, para mim, ela vai ser dada como contínua. Já uma variável discreta vai ser aquela que é enumerável. Então, por exemplo, eu estou vendo idades de 1 em 1 ano. Então, eu tenho 10 e 11, eu não estou vendo os meses. Então, dependendo de como a variável chega, você até viu variáveis discretas lá em probabilidade, né? São as mesmas. Então, a gente tem esse tipo de distinção. Deixa eu só atualizar isso aqui, porque ele foi para a esquerda aqui, não sei porquê. Pronto. Então, variáveis qualitativas e quantitativas. Quantitativas são discretas ou contínuas. As contínuas é o nosso foco aqui do curso inteiro, tá? Bom, vamos começar com um experimento que eu tenha lá uma certa quantidade de variáveis aleatórias, né? Estão ordenadas. Eu tenho meus dados, e aí nesses dados eu tenho ali 1, o 10, o 3, o 15, o 2, o 32, o 43, beleza. Cheguei até o fim aqui. São meus dados, são minha amostra. O primeiro elemento deu 1, o segundo deu 10, o terceiro deu 3. O que você faz quando chegam os dados? Primeiro você ordena eles numa linha crescente, né? E aí, como eu tenho um número ímpar de resultados, eu consigo já entender o que seria o meio da fila. Aqui eu estou começando a descrever os dados da minha amostra. Eu tenho um pedaço do todo, a gente vai falar mais de amostragem mais para frente, mas eu tenho um pedaço. Nesse pedaço, eu quero descrever o que tem nele. Então, eu começo a responder aquelas perguntas falando, tá, como é que é a concentração média num ponto? Como é que é a mediana num ponto? Como é que está a dispersão dos dados ao redor, né, desses valores aí médios? Então, ordena esses valores e, por exemplo, do jeito que eu coloquei aqui, você pode pegar o meio da fila, que seria a mediana, o valor que divide 50% dos dados abaixo dele, 50% acima dele. Calcular a mediana na hora, lá na prova, não sei se caso sim, eu realmente tenho uma certa dúvida como que eles podem cobrar isso, mas assim, com certeza você teve umas aulas de medidas de posição central e a mediana é uma delas. Me digam uma coisa super importante, vocês nas aulas que tiveram, viram esse gráfico aqui, o gráfico de box plot, eles falaram bastante, pouco, mais ou menos, sobre esse gráfico? Preciso saber para saber se eu aprofundo ou não aqui a discussão com isso. Supostamente está dentro dessas aulas. Sim, a gente viu. Mas tá travando um pouquinho sua voz, eu não sei se a internet tá um pouco ruim. Espera aí. Assim tá melhor um pouco? Deixa eu ficar mais perto ainda da coisa aqui. Parece que sim. Melhorou? Parece que sim. Bom, eu acho muito difícil o pessoal pedir para vocês construírem um gráfico de box plot. Ficou melhor assim, Alice? Tá, agora ficou redondo? Melhorzinho? Sim, não, agora ficou bom, a gente não tem nem como, porque a prova é de teste. Até onde eu sei. Isso. Eu acho que eu não posso nem entrar no Moodle, porque o Moodle tá em manutenção agora, senão eu ia conferir, mas eu tenho quase certeza que é de teste. Se alguém puder confirmar para mim no chat. Confirme. Mas, enfim, a gente explica como que se monta um gráfico de box plot. Basicamente, o gráfico ele usa esses conceitos de mediana, que divide os dados em 50% abaixo dela e 50% acima, mas você tem também os quartis, que são medidas da sua amostra, que dividem os dados em quartos. Então, o primeiro quartil é um valor que abaixo dele você tem 25% dos dados. O segundo quartil é a mediana. Então, abaixo deste número, você tem 50% dos dados. Então, até ele, né? Então, eu sei que a mediana da minha amostra deu 10. O que significa? 50% dos valores são menores ou iguais a 10. Terceiro quartil é um valor que abaixo dele, então, você tem 32 é o quartil desses dados aqui. Quer dizer que 75% dos meus dados são menores ou iguais a 32. E aí,
tudo que está acima do terceiro quartil são os 1/4% maiores. Só que é bem relativamente fácil de entender. O gráfico se constrói colocando a mediana no meio, primeiro quartil aqui, terceiro quartil no fim ali, né, na posição. Então, eu tenho os valores, eu coloquei os números aqui na tela, mas isso aqui não é um eixo real, né, são só os números. Quando eu coloco num eixo, você começa a perceber, olha, eu tenho a mediana está aqui, o primeiro quartil está aqui atrás. Então, o que isso quer dizer? Esse pedacinho tem 25% dos dados. Esse outro pedaço aqui tem 25% dos dados. A caixa tem 50%, então. Talvez o que vai cair para você, eu recomendo você assistir essa aula, claro, mas é uma coisa desse tipo aqui, ó. Vou tentar mostrar com um exemplo aplicado. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Será que eu consigo? Consigo. Olha que legal. Por exemplo, aqui tem uns dados, vamos ver, ó, uma estação, ó, RD 071, né? E aí eu tenho, quando chove no Rio, tem um monte de medidas e eu construí o gráfico de boxplot. Quando não chove no Rio, tem um monte de medidas e eu construí esse gráfico aqui do lado. Então, isso aqui é literalmente um case de consultoria, olha. A mediana, quando chove, tem um valor maior do que a mediana quando não chove. Eu começo a responder essa pergunta, né? Será que tem impacto no que eu estou medindo, nas concentrações do rio, se eu estou num período hidrológico que chove ou não? Isso aqui pode ser, né, a média dos alunos que assistem a aula e tem frequência alta ou não tem, qualquer grupo que você separe sim ou não, antes e depois, né, você vai ter esse tipo de coisa. Então, o gráfico de boxplot é bem sobre isso. Eu não vou me estender muito, porque preciso passar a parte mais de inferência, tá? Só que, enfim, se tiver qualquer dúvida, esse é o logo da empresa com isso aqui, então, é uma coisa que a gente usa bastante para analisar. Como eu não sei como vocês tiveram aula disso, eu recomendo que vocês me mandem a dúvida lá no grupo, enfim, à disposição para ajudar a explicar vocês, mas vou passar rápido aqui. Bom, temos nossa amostra, a gente já consegue montar um gráfico ordenando os valores e tendo lá nosso gráfico de boxplot, nossa caixa. No vídeo sobre gráfico de boxplot, a gente também mostra como é que é um critério para definir valores extremos. Digam para mim, né, vocês já ouviram falar de valores outliers, valores anômalos? Eles falaram isso na aula também? Possivelmente sim, né? Tô imaginando que sim, mas chegaram a conversar com vocês sobre outliers, não? Sim. Boa, então eu recomendo você olhar essa aula de boxplot que já tem um critério para definir quando um valor é outlier ou não, enfim, acho que pode ser útil. Falando de medidas de posição central, isso aqui é bem tranquilo, né? A moda, média e mediana, ambas estão tentando estimar o valor ali de meio da fila. Então, assim, tenho meus dados. Se todos fossem um só, qual que seria? Né? É um valor meio médio, meio geral. A média é uma conta que a gente faz, e a média na nossa amostra é um tal de x barra, a gente identifica com essa simbologia. A gente tem a moda, que é o valor que ocorre com mais frequência, e se é uma variável contínua, vai ter uma distribuição dos dados também, dá para ter uma moda contínua, mas enfim, para a gente é o que mais ocorre aqui. E a mediana, né, o elemento que divide 50% abaixo e acima dele. A média vai ser uma a média da minha amostra, que é esse x barra, vai ser das protagonistas aqui que a gente vai ter no nosso estudo de inferência. Então, a gente vai construir daqui a pouco um intervalo de confiança para essa média. Eu já vou explicar o que é isso, mas é assim, você tem sua amostra, você vai fazer umas contas. Qual que é uma conta que eu posso fazer? Bom, tenho todos os dados do rio aqui, depois do rompimento, nessa estação. Vou fazer uma média, vou ver como é que estão esses dados. Será que o manganês está em 100, está em 500, está em 5.000? Esse é o tipo de coisa que a gente vai fazer. E ela tem uma fórmula, só somar todos os valores que você tem e dividir por N, é uma média simples. Então, isso aqui é importante. Quando eu falei de outliers, olha que interessante, né? Se eu tiver um conjunto que tem um valor outlier aqui, ó, muito grande, a gente colocou um valor aqui de 1 milhão, essa média, ela é afetada, porque entra no cálculo, né? É uma soma. Então, você tem que ficar meio esperto com isso, né? Pode ser que ele te dê alguma pergunta sobre medidas de posição central, que é esse tema que a gente está lidando, e ele fale assim, olha, será que quem que você usaria? O que é melhor? Média, mediana? A média representa mais o geral aqui dos seus dados, ou a mediana? Porque
as duas estão tentando estimar se tudo fosse o que seria? Só que se eu tenho um valor muito grande, ó, esse aqui é um outlier, a gente botou no eixo X aqui, a média vem para cá, ó, ela é puxada, né? Eu dou exemplo de jogadores de futebol. Você tem o time lá do Fluminense, ele tem um monte de gente jovem, com 19, 20 anos, e tem um monte de gente bem mais velha, assim, se aposentando, né? 40 e poucos anos. Quando você calcula a média, que seria, tipo, se todos os jogadores do time fossem uma pessoa só, que idade essa pessoa teria? Essa é a média, né? Calculei lá, deu 26 anos, 28 anos. Você tem a impressão, por ser média, que a maioria dos dados está ao redor daquele valor, mas não está. Né? Nesse caso que eu dei o exemplo, tem um monte de gente com 40, um monte de gente com 19 e 20. Então, a média média da nossa amostra, talvez não seja o melhor, né, valor para a gente usar. Às vezes você pode usar a mediana. Nesse exemplo, eu deixo bem claro, né, a mediana está mais ou menos bem rodeada, né, ó, nesse caso, x barra não representa bem o conjunto, uma vez que não tem valores na vizinhança dele. Então, na inferência, a gente vai usar bastante o x barra, mas é bom você atentar para outliers. É sobre isso que eu estou falando aqui. Vamos avançando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda, porque essa parte é um pouco mais sobre você entender para cair num teste e você acertar. Já vai ficar mais operacional, mais exercício. Aqui, a gente tem um gráfico também que coloca a frequência no eixo Y e olha os valores do eixo X. E aí, é importante você sempre olhar a distribuição dos seus dados. Isso aí pode cair, botar um histograma para você, né? Eu acho muito estranho que, aparentemente, não tem um histograma aqui, né? Não tem nenhum exercício da lista, talvez, com imagens, né? Mas elas são muito importantes para você entender o que está acontecendo. Eu vou passar pelo material e eu retomo isso. Mas, enfim, a aula que você tem que assistir disso aqui, essa aula 5. Acho que, no geral, se vocês assistirem intervalo de confiança de um parâmetro, vai ser até a aula 19. Só que aqui tem algumas com 2, eu acho. Tem intervalo de 2 parâmetros aqui no meio. Então, quando for intervalo de 2, você pode até pular, né? Não lembro se está com 2, se todos estão com 2, acho que nem todos estão. Mas, enfim, aqui até a aula 19 você vai ter tudo que vai cair na sua matéria. E essas partes primeiras aqui você pode assistir até um pouquinho mais rápido, porque eu já estou explicando aqui. Bom, vou pedir para você olhar também a aula de medidas de dispersão, passar muito rápido por elas, porque eu acho que é fácil de entender e, enfim, qualquer dúvida vocês deixam, mas assim, tem os dados, a amplitude vai ser o máximo menos o mínimo, me dá uma ideia de como isso estava, como os dados estão dispersos, né? Só que se eu tiver um outlier, isso é ruim. Tem o desvio médio, que é pegar a média e fazer umas distâncias até ela, uma coisa assim. Tem a variância, esse aqui eu sugiro muito, muito, muito que você assista com muita calma, porque no seu formulário tem que estar essa variância aqui, que é a variância da sua amostra, não a variância da sua população, e tem uma diferença ligeira ali de termos, sabe? Então, são medidas de dispersão dos dados. Meus dados estão dispersos, então eu tenho um conjunto que tem 28,5 de variância. Eu tenho outro conjunto que tem 75, quer dizer que o 75 está mais disperso. Vou tentar fazer assim, vocês me avisam se a internet oscilar. Você tem 2 conjuntos, você vai comparar grupos, então a dispersão, a variância serve para isso, para você entender como que esses valores estão espalhados, né? Eu posso ter uma média, os valores condensados, então é mais previsível para eu tomar decisões, eu posso ter uma média lá e os valores muito espalhados, então, para isso que se aprende essas medidas de dispersão. Tem o coeficiente de variação, que é desvio sobre média. Acho que aqui você pode ir olhando os exercícios de lista, assistir a aula, que você já vai entender bem. Tem o tamanho da caixa do boxplot, que é uma medida de dispersão. Todas essas são medidas para você entender como que os dados estão dispersos. São descrições e estatísticas descritivas sobre a dispersão dos dados. Acho que é sobre isso aqui. As duas aulas são bem tranquilas de assistir, bem boas. Acho que não sei muito como cobrar, como o pessoal poderia cobrar isso aqui. Vocês sabem se vai cair dados agrupados? Vocês tiveram alguma coisa como isso aqui, ó, que eu vou mostrar aqui, ó, um exercício tipo calcular moda de dados agrupados? Isso aí caía, sei lá, em 2017, 16, sei lá. Até pode ter, talvez, alguma coisa aqui, mas isso aqui, ó,
Isso aqui, vocês sabem, vocês tiveram essas aulas assim, ó, frequência, tem o meu número, tem a classe, tem a frequência, calcule média, moda, mediana. Pessoal? Sabe me dizer, gente, se caiu alguma coisa com dados agrupados? Olha, eu não sei. Tem na lista, então pelo menos eu vou, na dúvida, eu vou passar aqui, que é o seguinte, vamos fazer esse exercício, porque é um exercício, a gente usa acho que um exemplo e faz ele todo aqui. Mas, ó, ele é um exercício de lista, né, que pode cair na sua prova. Olha como é que funciona. Você vai ter uma variável, então eu tenho uma classe, lá eu tenho minha variável, e ela está agrupada, ela não está com os dados explodidos, o 150, o 152, 154, você está só com intervalos, e dentro desse intervalo você tem a contagem. Só tem dados que já estão num grupo, que são as categorias, né? E aí, qual que é a ideia? O cara fala, olha, calcula a média, calcula a mediana, calcula a moda desses dados. Como é que você vai fazer? Ó? Então, eu até coloquei aqui uma tabela de frequências, em que eu tenho um x variando de 0 até 4, e eu tenho essas frequências aqui, né? Deixa eu ver se eu coloco a faixa dele. Aqui, ó, pronto, esse aqui é melhor até. Esse aqui é bem um exemplo que está na lista, ó. Eu tenho um x aqui, falta um s, mas tudo bem. Tem um x que varia de 0 a 10, eu não sei se é 2, eu não sei se é 4, eu não sei se é 5, eu não sei se é 9, eu sei que é de 0 a 10. E eu tenho 5 resultados na minha amostra de 0 até 10. Eu tenho 8 resultados de 10 até 20, eu tenho 13 resultados de 20 a 30, 8 de 30 a 40 e 2 de 40 a 50. Essa é a minha tabela de dados agrupados. Igual que eu aqui. Como que eu calculo a média, a mediana? Como é que eu calculo estatísticas descritivas desse negócio? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, e aí tá bem tranquilo aqui de entender, né? Eu preciso calcular, por exemplo, a média, né, dos resultados. Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso ter todos os valores, somar eles e dividir pela quantidade de vezes, quantidade de resultados que eu tenho. Então, a primeira coluna de frequência, você soma todo mundo. Eu tenho 36 elementos, bem tranquilinho. Se a sua prova fosse no Excel, tá feito. 36 elementos. Aí, você vai criar uma coluna, que vai ser o seguinte, eu tenho essa classe de 0 a 10, 10 a 20, mas eu não sei o valor. Como eu não sei, eu vou pegar o ponto médio dela para minimizar os erros. Se eu estiver errando para mais ou para menos, eu vou botar aqui no meio. Então, aqui, essa linha, que é um dado agrupado, que vai de 0 a 10, agora ele vai responder pelo número 5. Esse de 10 a 20 vai responder pelo número 15. Esse exercício da sua lista aqui, por exemplo, que é exatamente isso, você pegaria o ponto médio entre 150 e 180, que acho que é 165 nesse caso, né? Entre 180 e 210 também, você ia criar uma coluna aqui, que seria o XI, que seria o ponto médio desse intervalo. Tudo bem. Você ia ter somado todas as frequências, então a gente tem cada valor de X e a frequência total. O que você vai fazer? Coluninha multiplicando os dois, então, somatório daquele valor 5 vezes que ele apareceu, tem 25. 120, 325, beleza. Já calcula aqui a somatória de cada valor vezes a frequência dele, 840. Isso aqui é a somatória dos seus números. Se você tivesse os valores, né? Eu tenho 5 valores. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para ficar fácil. Isso aqui é bem fácil de entender. Teria que ser... Isso aqui você não pode errar de jeito nenhum na sua prova. Porque eu estou suspeitando que, como a prova tem pouco conteúdo, isso aqui pode cair numa questão, né? Então, você tem isso aqui. O que a gente está simplificando o problema aqui? Estou imaginando que eu tenho um valor no 5, eu tenho... Minha fórmula é a seguinte, né? Ela seria somatório de x sobre n, não é isso? Vou até colocar aqui. Opa, cadê? Média amostral, ela é somatório de xi dividido pelo n. Só que em dados agrupados, quem que é somatório de xi?
Somatório de xi é o xi, que é o que você tem ali, só que ele apareceu 5 vezes, né? Então, é somatório de xi vezes a frequência. Se eu tivesse os valores ordenados, né? Vou botar o primeiro deles aqui. O 5, né? O 5 aparece 5 vezes. Então, eu tenho 5, 5, 5, 5, 5. Beleza. O segundo é o 15. Esse 15, ele aparece 8 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. O 25 aparece 13 vezes. Aí teria 25, 25, 25, 25. Se eu somar todo mundo, isso é a mesma coisa que eu pegar xi vezes a frequência, mais xi vezes a frequência, mais todo mundo. Então, isso aqui é a soma de xi vezes frequência. E aí, o n, os resultados totais que eu tenho, seria a soma das frequências. É o 36. Então, minha média, ela é basicamente pegar essa coluna aqui, deixa eu voltar lá para o problema, essa coluna aqui, que deu 840, e dividir pelo 36. Vocês vão ver que a gente faz exatamente isso e dá 23,33. Então, eu tinha dados discretos, dados agrupados, e eu consigo calcular uma medida descritiva deles. A variância, a gente tem a equação da variância que a gente coloca aqui, como é que você vai calcular, ó, a gente faz essa tradução da fórmula original para a fórmula com dados agrupados, você só vai colocar no seu formulário e colocar ela lá. O que você precisa a mais do que você já tinha calculado é uma tabelinha de x ao quadrado, então você vai pegar o xi e levar ao quadrado, que no caso dá 25, e multiplicar isso pelo fi. Então, vai ficar com essa coluna a mais, vai botar na fórmula, vai chegar no valor da variância. Se ele pedir desvio padrão da sua amostra, você vai tirar a raiz disso. Deixa eu ver a dúvida do Edu. Se eu tivesse um valor no 10, por exemplo, ele seria contado 2 vezes? Então, normalmente aqui, Edu, o pessoal já coloca, aqui é 0, incluindo 10 ou excluindo 10. Você normalmente não precisa se preocupar com isso, tá? Porque se você tivesse os dados verdadeiros, você não estaria com eles agrupados, entendeu? Então, no final do dia, isso não é uma coisa para você se preocupar. Aqui ele está falando que é incluindo 150 sem o 180. Tudo bem, então 180 já cai para a classe de baixo aqui, ó, nesse exemplo da lista. Mas para a gente tanto faz, porque o jeito de resolver vai pegar o ponto médio disso aqui, o ponto médio disso aqui, o ponto médio, vida segue. Tudo bem? Boa. Mediana. Mediana é um jeito mais sofisticado de fazer. Você vai acumular as frequências, então eu vou dar um exemplo com dados discretos, ó, dados que eu tenho cada xi aqui. Você tinha o 0 7 vezes, o 1 15 vezes, por aí vai. Vai somar tudo, vai dar 51. Aí você vai fazer o seguinte, frequência acumulada. Então, eu tenho até o 0 tem 7 valores, incluindo 0. Até o 1, incluindo 1, eu tenho 22, que é 7 mais 15, por aí vai. Você vai fazer a frequência acumulada. E aí, qual que é a ideia, né? Se são dados discretos, né? A mediana é um valor que divide 50%. Se eu tenho 51 resultados, o 26º, ele é o meio da fila. Então, eu vou dividir isso aqui em 25 para trás dele, 25 além dele. Se eu tenho número par, aí vai ser a média daqueles dois do centro. Que onde está o 26º elemento? Bom, o 26º elemento, ele está aqui, ó, no 2. Até o 1, eu tinha 22 resultados. 22 termos, né? Então, o 23º já está aqui no 2. O 24º também, o 25º também, o 26º está aqui. Então, essa classe, o xi2, contém a mediana, que é onde a frequência acumulada é metade da total. Então, a mediana é 2, nesse caso aqui. Numa variável contínua, você vai fazer a mesma coisa, só que como os dados são agrupados, olha como é sofisticado, é um pouquinho diferente. Você vai construir um gráfico em que você tem até o final aqui a frequência acumulada. Então, do 0 até o 10, eu acumulo 7. Então, vou colocar 7. Do 10 até o 20, quando eu chego no 20, a frequência acumulada é 22. Então, vou colocar aqui, ó, 22. E por aí vai. Você vai construir esse gráfico, e aí você vai pegar, né,
o, o termo que dá metade da frequência acumulada. Eu tenho 51 elementos, mas a minha variável é contínua. Então, aqui, como ela é contínua, eu vou pegar metade de 51, que é 25,5, e aí eu vou pegar o valor no x que dá 25,5 no y. É esse valor aqui, ó, 25,5 está aqui, a mediana é isso aqui. Não sei se você vai precisar construir aqui na hora lá, mas, enfim, está dentro de dados agrupados, é questão muito tranquila. Moda discreta também, o que mais aparece, você só vai pegar o que mais aparece, está ótimo. E o que eu vou botar aqui? Moda contínua. Esse aqui também você tem que construir o gráfico. Você vai fazer um gráfico chamado histograma, você vai botar as classes e botar as frequências, olha lá. E aí a moda, ela é um cruzamento na classe que mais aparece. Olha como que é essa construção. A classe modal, a classe que contém a moda, é onde tem mais frequência. 20 a 30 nesse exemplo aqui. Aí você vai pegar o topo aqui do 20 ao 30, esse valor, vai cruzar um x aqui, você vai fazer como se fosse uma intersecção de valores. Vai fazer uma regrinha de 3 ali, ou uma encontro de retas, enfim, o que você acha mais fácil. E aí você vai achar o valor da moda. O valor da moda, né, ele não necessariamente é o meio do intervalo, não é 25. Então, ele leva em conta esse desbalanço. Eu já acho muito difícil cair algo assim, acho mais fácil cair média variância de dados agrupados, mas enfim, acho que é isso. Essa matéria está muito bobinha até agora, eu vou deixar vocês lerem uma vez só, e acho que ler uma vez só já está bom, os tipos de gráfico e como que interpreta eles. Boxplot também, porque daí acho que é fácil botar um gráfico de boxplot e pedir perguntas na prova. Agora, realmente, até histograma, eu acho legal você assistir a aula para ter, porque é fácil de fazer, né? Acho que, assim, essas coisas são muito tranquilas para vocês que são engenheiros, sabe? Eu acho que dá para ler isso aqui e avançar bem, mas eu não me preocuparia muito. Eu vou me preocupar no que eu vou passar no slide seguinte. Tudo que eu estou falando aqui, ó, tudo até aqui, aí tem o estudo de caso, a gente tira umas médias, olha lá. Isso daqui, tudo que eu estou falando aqui é estatística descritiva, então, só para você ter noção, por isso que eu estou achando que a prova tinha que valer menos. Tudo isso aqui são das aulas 1 até a 4 que eu falei. E são coisas simples de fazer, não são coisas muito complicadas. Exercício disso, saber eu botar fórmula, saber colocar um... Eu fiz o exercício aí de como calcula a mediana de dados agrupados, mas não sei, você vai fazer uma, duas vezes e já entendeu, pronto, né? Agora, o que eu acho que mora realmente o complicado da prova está aqui na sequência. Então, só para fechar essa coisa, né? Como é que é um dado na realidade? Um dado, uma estatística descritiva. Eu pego lá, por exemplo, meus resultados, e eu vou ver, ó, vou ver a média, a mediana, o desvio, o coeficiente de variação, mínimo, tem máximo, podia ter amplitude. É assim que você faz com dados reais. Se tiver interesse, dá uma lida nisso aqui. A gente mostra muita representação gráfica para responder as perguntas, então tem as conclusões aqui. Acho que é meio nessa linha, não vou aprofundar no estudo de caso, porque, infelizmente, não cai na sua prova, então não tem por que tomar tempo aqui. Agora, tudo que eu falei é tipo metade das aulas que você teve, mas o que eu acho que com certeza cai na sua prova vai vir na nossa próxima horinha aqui de conversa. Então, digam para mim, com sinceridade, eu não sei se eu passei rápido, se eu passei devagar, se está tudo bem, porque, de fato, a aula vai começar agora. Eu só passei o que é obrigação e que se cair você não pode errar. Mas tem alguma dúvida? Tá tudo bem? Tá tudo bem, por enquanto. Tá, ótimo. Eu vou até pausar a gravação, porque essa parte 1 ela é bem mais tranquilinha. Deixa eu pausar aqui e voltar a gravar, peraí.